Paz e luz a todos. No tema livre de hoje nós vamos fazer uma recapitulação, ou melhor dizendo, uma ampliação de assuntos tratados em programas recentes. No primeiro bloco nós faremos mais esclarecimentos sobre as causas naturais e espirituais de fenômenos climáticos que castigaram bastante o sul do país nos últimos meses. Perguntas e respostas extraídas da obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, mas também de outras fontes, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo e obras póstumas. No segundo bloco, nós abordaremos novamente a pergunta: a instituição do casamento acabou? Apresentaremos pesquisas que demonstram que o número de casamentos vem caindo. O tempo de duração dos mesmos vem diminuindo e o número de divórcios vem aumentando. Parece óbvio que esse panorama não é bom para a sociedade, mas por que nós chegamos a esse ponto? Quais as consequências? Fique atento para não perder nada do nosso programa. E se você realmente gosta do nosso diálogo espírita, ajude-nos na divulgação do mesmo junto aos seus parentes, vizinhos, colegas de trabalho, etc. Não custa nada, não é mesmo? Como nos lembra o Evangelho, dai de graça o que de graça recebeste. Caros amigos, nosso tema livre de hoje, no primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os fenômenos meteorológicos, climáticos que assolaram principalmente os 3 estados do sul do Brasil nesses últimos meses. Nós comentamos num programa recente, no quadro Comentando a Notícia. Mas é bom reforçar porque às vezes o tempo é um pouco escasso e não dá para a gente abordar às vezes alguns aspectos que a gente gostaria de fazer. Então a gente vai fazer isso hoje. Eu estou aqui mais uma vez com a Mariana e com a Andrea Kleinans. Para fazer o início dessa questão, eu vou ler aqui o resumo de 4 questões do Livro dos Espíritos. Primeiro, sobre a gênese desses fenômenos, né? São fenômenos naturais? São. Naturais são da natureza. A natureza pertence a Deus. Então, como é que funciona? Segundo os Espíritos, na questão 537, Kardec pergunta se os deuses mitológicos responsáveis pela produção dos ventos, dos raios, se existe algum fundo de verdade nisso. E os Espíritos responderam que sim, havia grande fundamento nessas ideias. Na questão seguinte, os Espíritos explicação das autoridades espirituais. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial ou estiveram encarnados como nós? E aí eles respondem que ou serão ou que foram, né? Ou já foram encarnados como nós ou serão. Aí Kardec pergunta, pois é, mas então se já foram ou serão, eles são superiores ou inferiores? Os Espíritos responderam, pertencem às ordens, depende do papel, né? Mais ou menos material ou mais ou menos intelectual. Alguns comandam, outros executam. Os executores materiais são sempre inferiores. E aí, para fechar, 539, que é a mais curiosa até para a gente colocar aqui. Na produção de certos fenômenos, pergunta Kardec, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massa? E eles respondem, em massas inumeráveis, para produzir as tempestades. Então, essa natureza, ela é trabalhada por espíritos de várias categorias para produzir esses fenômenos, ok? Quer acrescentar um pouquinho, alguma coisa sobre isso? Então, nós vamos ver também no livro de André Luiz que ele vai falar sobre a nossa emissão dos nossos pensamentos, né? Então, quando nós estamos emitindo pensamentos deletérios, né, pensamentos negativos, eles vão, né, somar com essa movimentação que os espíritos têm para formar as tempestades de forma mais violenta.
Então, quando na Terra nós temos essas tempestades muito terríveis, eles falam que é uma forma de limpeza, né? Então, muito tem a ver com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, que o nosso pensamento é vida, ele cria, né? Então, ele vai somar. Então, daí o nosso cuidado, né, de procurar estarmos mais em paz, de promover essa paz, porque as tempestades virão, é um fenômeno da natureza, é um fenômeno natural, é necessário. Mas nós podemos contribuir para que não seja assim tão violento, que os estragos sejam menores, né? Que o sofrimento que vai causar no meio social sejam mais brandos. A psicosfera do planeta, ela, da mesma maneira como a atmosfera carrega-se de umidade, as correntes ascendentes e descendentes para produzir, por exemplo, a formação daquelas nuvens mais pesadas, chamadas cumulonimbus, etc. Também outros fatores, né? Os fatores morais carregam a psicosfera e desencadeiam outros tipos de fenômenos, como as próprias epidemias, embora o assunto hoje não seja esse. Andréia, vamos... Você quer só um pouquinho sobre isso aqui ainda ou podemos passar adiante? Não, podemos passar. Podemos passar adiante. Tá, então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 9, diz assim, nem todos... Agora nós vamos passar naquela parte que afeta o ser humano mais propriamente dito. Falamos de destruição, prejuízos materiais, etc. E como esses fenômenos são causados. Agora mudam um pouquinho, embora seja sequencial. Diz lá, nem todo sofrimento é necessariamente indício de uma falta determinada. Frequentemente, atentem para esses termos. Necessariamente, frequentemente, o que não quer dizer que é sempre sim ou sempre não. Frequentemente são provas escolhidas pelo próprio Espírito. O autor Jorge Andréa, um escritor espírita já desencarnado, no livro Enfoque Científico da Doutrina Espírita, diz o seguinte, o Espírito carrega impulsos para determinado tempo de vida, não como uma condição fixista de data, mas tempo provável. André Luiz, o autor espiritual que se comunicava através de Chico Xavier, um deles, no livro Ação e Reação, diz, há indicações de que muitos que teriam que desencarnar de forma violenta têm a sua situação contornada graças às preces intercessórias e aos atos bons praticados capazes de neutralizar consequências de um passado delituoso. Eu vou deixar, nem vou comentar nada para vocês comentarem depois. E um espírito chamado Clélie Duplantier, no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, já está dizendo que foi publicado depois da desencarnação dele, diz assim, a diferença entre a partida individual e coletiva não é só questão de número, mas de causa, expiações coletivas por faltas coletivas, família, comunidades, o país, etc. E para fechar, eu queria só colocar aqui, rapidamente, ler 2 parágrafos do livro Destino, Determinismo, o Livre-Arbítrio de Nossa Autoria. Então, na página 240 aqui, ele começa dizendo assim, pela questão 737 do Livro dos Espíritos, somos instruídos que Deus impõe à humanidade os flagelos naturais, como terremotos, furacões, inundações e secas, para fazê-la avançar mais rapidamente. Okay? Os grandes cataclismas ferem-lhe o orgulho e expõem-lhe as fraquezas. Kardec, então, atinge o ponto nevrálgico sobre a aparente injustiça com o perecimento simultâneo dos perversos e dos bons, ao que os espíritos respondem sobre a relativa importância que se dá à vida física após a morte e ao tempo. Né? Tempo mais de vida, tempo menor de vida. Mas Kardec insiste e eles concluem, estas vítimas encontrarão em outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas souberem suportá-las sem murmurar. Eu ia ler o parágrafo seguinte, vai demorar um pouquinho mais de tempo, eu vou resumir da seguinte maneira. Em momento algum nessas questões, os espíritos falam em expiação. Curioso. Eles falam sempre em provações. Quem tiver a curiosidade, que dê uma olhadinha nas questões 737, 740, 741 e vai ver que eles não usam a palavra expiação, mas sim provação. Começando com o André aqui. O que você pode comentar a respeito? Bem, a gente tem sempre lembrar, né, que
todas as coisas que passamos aqui no plano terrestre, nesse estágio do desenvolvimento que nos encontramos, estão, de certa forma, no comando de Deus. Nada nos acontece sem que Deus queira, né? Que Deus esteja no comando. E como a Mariana trouxe, né, no primeiro bloco, a gente também tem que lembrar das emissões do pensamento, dos nossos comportamentos e o que a gente faz com o planeta. Então, muito de tudo que acontece, né, por exemplo, as questões de inundações, a retirada da mata ciliar próximo aos rios, toda a violência que o homem foi gerando para a natureza, isso vai ter consequências, logicamente. E toda ação, né, serve para aprendermos, para evoluirmos, para melhorarmos enquanto pessoas, enquanto espíritos aqui encarnados. Lembrando sempre que Deus está no comando. Nada nos acontece sem a permissão de Deus. Alguma coisa nos últimos segundos nós temos nesse primeiro bloco? Não, vamos deixar. Né? Então, porque a ação do homem, né, sobre a natureza só vai somar, né? Porque o que tem mesmo que acontecer, os furacões, as tempestades, para que haja o progresso, né? Sem fazer, viu, sem fazer nenhum trocadilho, mas quando a gente tem o ditado popular que quem cena chuva para se molhar. Eu gosto muito desse ditado popular num sentido um pouquinho mais amplo. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos a todas essas situações. Entre outras, esta, né, dos fenômenos da natureza. Os espíritos já colocaram para Kardec que nós estamos aqui para aprender com o convívio entre os demais seres humanos e no aprendizado do controle das forças da natureza. Isso também está lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta com o segundo bloco. Okay? Jornal Comunicação Espírita. Matéria de capa desta edição. Programa Diálogo Espírita estreia novo quadro. No editorial, o ano da AD Paraná e o de todos nós em revista. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a reencarnação sob diversos aspectos, parte 2. E ainda, matéria especial sobre a Associação Espírita Educação Fraterna. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Amigos, estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, para falar agora, neste segundo bloco, sobre a instituição casamento. Antes de passar a palavra aqui para a Andréia, que permanece conosco já da primeira parte do programa, e da Rose, que se junta a nós neste segundo, gostaria de passar alguns números para vocês, para ilustrar a situação. Número absoluto de casamentos no Brasil tem diminuído, tendência esta acelerada entre 2015 e 2019, quando se observou redução de aproximadamente 10%, de 1.131.317 para 1.015.620. Dados mais recentes, então já depois de 2019, em 2020 foram 757 mil em 2021, ou melhor, 757 mil em 2020 e 932 mil em 21. Ali ele recuperou um pouquinho, né? Aumento dos casamentos. Os recasamentos, quer dizer, as pessoas que casaram, se divorçaram, se separaram e voltaram a casar, contraíram o segundo casamento, aumentou de 157 mil em 2010 para 270 mil em 2019. Agora o número de divórcios atingiu recorde, 386.800 em 2021, 16,8% mais que 2020, o maior incremento anual desde 2011. Já a duração dos casamentos só diminui. Menos de um ano, em 2010 eram 1.708, em 2019 saltou para 11.307. Menos de um ano de casamento. E a duração média, que era de 16 anos em 2021, passou para 13,6. As uniões estáveis subiram muito entre 2006 e 2014, mas de lá para cá só tem diminuído. Passaram de 166 mil para 146.700. Não necessariamente sobre esses números, Andréia, mas retomando então o que a gente comentou naquele programa, né,
sobre a importância das pessoas terem responsabilidade, comprometimento, como a palavra que a Rose usou aqui em off, né? De saber escolher, de ter um pouquinho de paciência, de não se unir naquele por impulso, naquele primeiro momento. Gostaria que você falasse um pouquinho. Claro. No consultório, quando tem esse tema, né, quando os casais ou alguém do casal procura uma ajuda psicoterapêutica, sempre a gente começa a entender o que está acontecendo, que aquele casamento está indo para aquele caminho, né, para aquela dissolução. E, em geral, é muito comum a falta de diálogo. Então, as pessoas têm dificuldade de falar sobre si, de compreender-se, de entender a sua dificuldade. Todos nós temos vulnerabilidades psicológicas, dificuldades, às vezes familiares, coisas que nós passamos na infância, traumas, medos, dificuldades diversas. E muito disso vai refletir no relacionamento, né? Quando você está com alguém, essa parte que é pessoal acaba influenciando nesse contato com o outro. Quando eu não converso a respeito disso, isso vai refletir, logicamente, de várias formas, e uma delas é de forma negativa. Então, eu costumo sempre usar o exemplo que o casamento é como se fosse um barco e cada um dos participantes tem um remo. Se cada um remar para um lado, o barco não vai para frente, né? Então, o casamento é uma instituição importante, como a Rose falava em off, né? A gente precisa entender essa instituição, a gente precisa lidar com a nossa própria vulnerabilidade, conversar com o outro. Lógico que tem N fatores, cada fator é pensado de maneira individual, não dá para colocar uma forma e todo mundo entra dentro desse formato, não é verdade? Então, precisamos elencar primeiro esse ponto que é autoconhecimento, que a doutrina também traz, né? Até antes de passar a palavra para a Rosa, gostaria só de enfatizar aqui uma coisa. Em outros programas a gente já falou sobre alguma coisa nesse sentido, mas é sempre bom reforçar. A doutrina espírita não é absolutamente contra, digamos assim, a possibilidade da separação. Inclusive o divórcio, que oficializa quando houve uma oficialização do casamento, né? O que a gente recomenda, a gente pede, a gente torce, a gente, né, pede é que as pessoas tenham um pouco mais de espírito de renúncia, né? Que elas saibam relevar, porque muitos, ela falou sobre vários fatores, existem fatores socioeconômicos, existem fatores de incompatibilidade de gênero, se usa pessoais. Muito todas essas dificuldades. Mas a gente nota que esses casamentos, esse grande número, por exemplo, que não dura nem um ano, é porque as pessoas, diante do primeiro obstáculo, da primeira dificuldade, da primeira divergência, ao invés do diálogo, ao invés de se sacrificar um pouquinho pelo outro, por isso que a gente nota que, de certo, não há verdadeiro amor. Porque se houvesse amor, há esse interesse, esse desejo de manter o relacionamento, de manter a convivência, em nome muitas vezes já de filhos, né? E seguir adiante. Mas não, qualquer coisinha não. Então já pronto, você vai para cá, eu vou para cá, pronto, acabou. Rose, qual é a sua visão a respeito? Minha visão é de que o casamento é um encontro de almas. É um compromisso espiritual anterior, muitas vezes, às vezes não. Às vezes é um encontro até por atração, que não dura muito, né? Mas, no geral, o casamento a sério é um encontro de almas. O que é preciso para ter um encontro de almas? Um comprometimento. Um comprometimento com a felicidade do outro. Quem coloca muito bem isso é o Dr. Ives Gandras Martins Pai. Quando dá uma entrevista a respeito do casamento, ele tinha, como ele dizia, 67 anos de namoro e 62 anos de casado. E, desde sempre, ele acreditava, e por isso o casamento foi um sucesso, que era preciso acreditar que você está ali para fazer o outro feliz. Se um pensar que está no casamento para fazer o outro feliz, não para receber a felicidade do outro, já é um casamento que dura. Se os dois pensarem, é uma lua de mel, né? É o companheirismo, a amizade que permanece.
Casamento é um compromisso em que, principalmente depois que vêm os filhos, pelo menos os cônjuges, o mais espiritualizado, de preferência os dois, tem que entender que não é um plano de férias ou alguma coisa em que cada um procura extrair o máximo e se preocupa de dar o mínimo. É um compromisso da alma, em que você pode empenhar o melhor do seu esforço, porque se nós temos alguma chance de termos um mínimo de paz e harmonia na vida na Terra, é dentro da família. Fora da família é quase impossível encontrar. Então, se nós não investimos na instituição da família, que é a base da vida na Terra, onde nós somos acolhidos, onde acolhemos os nossos filhos, onde encontramos energia e suporte para apoiar os demais familiares, nós não temos chance de termos algum tipo de tranquilidade, harmonia e felicidade na Terra. Então, o casamento é fundamental. O divórcio é necessário quando realmente há uma falta de compatibilidade total e esgotaram-se as tentativas todas, depois de anos, né, de empenho. Mas, quando há filhos especialmente, se for possível adiar o divórcio até que eles estejam encaminhados com a sua formação intelectual, emocional, moral completa, seria interessante, porque amar é desejar que o outro seja feliz. E isso se aplica ao cônjuge, isso se aplica ao filho, isso se aplica ao amigo, isso se aplica à vida social. Só poderemos ser felizes se damos alegria e felicidade. Se esperamos receber, não vamos ter nada. Realmente, eu acho que vocês disseram tudo, né? A necessidade desse um pouco mais de altruísmo, de prudência, de espírito de sacrifício para superar dificuldades, pelo bem dos próprios envolvidos e do todo, quando há a questão dos filhos também, né? E você colocou muito bem, principalmente quando está naquela fase da primeira infância até a adolescência. Depois dali já fica um pouquinho mais fácil. Então, o que a gente, do ponto de vista espírita, a gente vê? A necessidade de que não seja essa situação, se trocar de marido e mulher como se trocasse de roupa. Leviana. É uma maneira leviana, irresponsável. Não é assim que funciona. Isso é ruim, porque as pessoas acabam se comprometendo, às vezes, ele no sustento de 2, 3 famílias, filhos aqui, filhos lá, e às vezes não consegue dar conta, e a mãe também acaba sem nenhum marido. Quer dizer, é uma situação bem difícil. O tema é um pouquinho polêmico, a gente teria que estudar com mais tempo, né? Mas fica o convite para vocês amadurecerem essas ideias e buscar nas fontes, ok? Grande abraço a todos, ficamos hoje por aqui. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. Hoje no Fonte Allan Kardec, nós iremos ver o capítulo 9 do livro Estante da Vida, pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmão X. Esse livro ele faz parte da coleção de Humberto de Campos. É o seguinte: estava uma reunião familiar no plano espiritual sendo conversado a respeito de espíritos revoltados que, quando desencarnam, continuam com a mesma postura que tinham aqui na Terra. E aí, um instrutor espiritual aproveitou o momento para trazer a história de uma pequena lenda que ele adaptou para aquele momento de descontração e conhecimentos familiar. Então, conta-se o seguinte, que Deus, quando começou a distribuir, a organizar os agrupamentos terrenos, ele decidiu ceder o poder soberano
a um grupo, determinado grupo. E assim então se espalhou por toda a terra que o soberano então estava havendo uma concessão. E assim então um grupo de corajosos foram até Deus reclamar a sua parte, que eles como corajosos, eles deveriam ter o poder soberano, porque afinal de contas eles eram um povo guerreiro e eles mereciam ter todo esse poder. E Deus então, na sua infinita sabedoria, diz a eles que não, que esse poder já havia sido concedido a um outro grupo, mas não falou que grupo. E assim eles foram embora muito revoltados, porque como corajosos e guerreiros, imaginam, eles não tinham medo de nada, eles enfrentavam qualquer situação, mas diante da negativa de Deus, eles tiveram que ir embora. Com isso, um grupo de intelectuais pensaram assim, então, esse poder é para nós. E foram então falar com Deus. E Deus, escutando ali as suas queixas e os seus motivos daquele grupo querer ter o poder soberano. Então os intelectuais argumentavam o seguinte: nós somos muito inteligentes e sem a inteligência o mundo não vai edificar, não vai a nada, porque nós somos detetores da inteligência e com a nossa inteligência nós faremos o progresso e assim nós seremos a maioria, nós iremos dominar com a nossa inteligência todos os outros povos. E Deus ouviu ali tudo aquilo, todo aquele argumento e também respondeu que o poder soberano já havia sido concedido a um outro grupo humano. E eles ficaram muito, com muita raiva e ali saíram, onde se viu, eles eram intelectuais e para quem será que Deus tinha dado esse poder soberano? Porque eles eram inteligentes, estavam acima de todos os outros. E aí um grupo de revoltados, de rebelados, falaram assim, não, nós é que temos que ter esse poder soberano, vamos lá. E foram, e chegaram lá, falaram com Deus assim, olha, nós queremos de qualquer jeito, porque nós somos rebeldes, nós somos revoltados, se nós não tivermos esse poder, nós iremos organizar uma guerra, porque nós queremos esse poder a qualquer custo. E Deus então diz a eles também a mesma resposta dada aos outros grupos, que esse poder soberano já havia sido concedido. E eles vão embora revoltados. Então, qual que é a moral da história, né? Esse poder soberano foi concedido aos humildes, justamente aqueles que não galgavam nenhum poder e nem dominação sobre os demais. Muitas vezes nós queremos ter poder, nós queremos dominar, nós queremos tanta coisa para subjugar os nossos irmãos. Esquecemos que a coragem, a inteligência, sem a moral, sem o amor, sem o respeito, ela não edifica. Assim fica para nós. O que nós queremos? Nós somos aqueles humildes que queremos o melhor para onde nós estamos, com aqueles que nós convivemos, ou nós só queremos mandar, ou somos aqueles que só reclamamos? Um abraço a todos vocês, meus amigos.